Será que aquilo que a gente fala ou faz nos momentos de impaciência com os nossos filhos, enquanto eles ainda são pequenininhos, vai ter um efeito negativo neles a longo prazo? Hoje eu vou falar sobre isso. Olá, mamães e papais! O tema do vídeo de hoje foi sugestão de uma mamãe que acompanha o canal Macetes de Mãe. Eu vou ler para vocês aqui o comentário dela. Não vou trazer o nome dela para vocês, porque ela não comentou se podia ou não trazer. Mas eu vou trazer o depoimento e a dúvida, porque com certeza a dúvida dela é dúvida de outros pais, então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Meu filho tem 1 ano e 8 meses e está muito difícil. Só quer fazer o que não pode, e quando falamos que não, ele joga o que tiver na mão dele ou vem me bater, me morder, e isso me deixa muito frustrada. Às vezes, nesses momentos, eu perco a paciência e grito com ele. Me sinto uma péssima mãe por às vezes não gostar da maternidade. Você poderia fazer um vídeo falando se esses sentimentos que nós mães sentimos às vezes podem prejudicar a criança em algum momento, ou se o que falamos ou fazemos para ela nessas horas de raiva pode também prejudicá-las futuramente? Bom, vou começar este vídeo dizendo para essa mãe e para todas as mães que estão assistindo a esse vídeo que elas não estão sozinhas. Eu tenho certeza que todas as mães, todas, até a mais calma, a mais tranquila, a mais preparada para a maternidade, treinada para cuidar de um bebê, com certeza, em algum momento, perdeu a paciência. Falou mais alto, brigou ou teve um sentimento negativo com relação à maternidade. Todas nós. Então, esse relato dessa mãe que percebeu, poxa, eu ajo errado, eu falo do jeito ríspido, em alguns momentos eu não quero estar naquela função de mãe, eu acho um saco ser mãe. Essa mãe que me escreveu isso, ela não tá sozinha. Eu assumo que eu já vivi isso inúmeras vezes em todas as fases do meu filho e com certeza você que tá me assistindo também. Então é normal essa insatisfação e essa impaciência na maternidade. Agora, a forma com que a gente reage a esses momentos pode trazer um prejuízo a longo prazo para as crianças? Infelizmente, eu preciso dizer que sim, o que falamos ou fazemos nos momentos de impaciência pode ter um impacto negativo na criança no futuro. Mesmo que a criança seja ainda muito pequenininha e ela não entenda exatamente as palavras, mas o tom da voz, o olhar, o comportamento, os gestos, a criança entende. Se os pais são frequentemente rudes, críticos, agressivos quando estão frustrados ou impacientes, isso pode fazer com que a criança se sinta insegura, ansiosa e menos capaz de lidar com as suas próprias emoções no futuro. Além disso, as crianças elas podem aprender a imitar o comportamento negativo e elas podem começar a gritar, a bater, a insultar quando elas também estão frustradas e irritadas. Por outro lado, se os pais conseguem controlar as suas emoções e lidar com situações frustrantes de uma maneira mais calma e mais respeitosa, isso pode ensinar a criança habilidades importantes de resolução de problemas e de comunicação, bem como também pode ajudar essa criança a desenvolver uma autoestima positiva e uma sensação de segurança. Então, gente, é muito importante que os pais sejam conscientes de como lidam com as suas emoções na frente das crianças e trabalhem para desenvolver habilidades como a autorregulação emocional e uma comunicação mais saudável. Então, o que eu acho que é importante falar aqui para vocês? Todas nós vamos ter nossos momentos de impaciência, vamos perder a cabeça em algum momento, vamos fazer algo do qual a gente não se orgulha, muito pelo contrário, que acaba até nos deixando preocupada. Se você se vê diante dessa situação, se você percebe que você está fazendo alguma coisa que pode ser que não seja positiva para o seu filho, já é o primeiro caminho. Porque quando você toma consciência de que algo que você está fazendo pode não estar certo, você começa a mudar. O problema é quando você não tem nem consciência disso. Quando você tem um comportamento explosivo que não é o ideal, impaciente, e você acha que está tudo certo, que aquilo está tudo bem. Então essa mãe que me escreveu dizendo, poxa, eu percebo que eu estou fazendo algo errado, quero saber se isso pode ter prejuízo a longo prazo, ela já deu o primeiro passo, ela já está consciente, ela já sabe e provavelmente quando ela tiver algum estouro, ela vai se conscientizar e vai pensar, poxa, da próxima vez eu vou fazer diferente. Vou dar meu relato pessoal. Eu sou uma pessoa extremamente impaciente, tá? Por mais que eu esteja aqui falando, ensinando, dizendo o que é o certo, como a gente deve agir, eu tenho emoção dentro de mim. Então nem sempre eu estou equilibrada a ponto de saber o que eu tenho que fazer em determinada situação. É claro que meus filhos me tiram do sério em muitos momentos. E por perceber que em muitos momentos eu estava sendo mais impaciente do que eu deveria com os meninos, por eu perceber que eu não estava agindo como eu deveria, que eu deveria agir diferente naqueles momentos em que
eu tinha uma situação de frustração, né, na minha vida materna, eu fui buscar ajuda. Eu sou uma pessoa que hoje eu faço terapia pra me entender, pra funcionar melhor como ser humano, mas principalmente pra saber como lidar com os meus filhos. Eu tenho uma orientação porque eu sei que em muitos momentos eu não sou a mãe que eles querem que eu seja. Eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa que acelero, eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que eu falo mais alto do que eu deveria. E eu estou aprendendo a me autorregular. Assim, claro, por exemplo, perder a paciência, ficar irritada, mas pensar o seguinte: respira. Respira, sai de cena, volta depois e daí tenta resolver isso de outra maneira, porque se você falar de um jeito mais brusco, se você demonstrar para essa criança, né, para o filho, que perdeu a paciência, ele vai reagir de volta. Eu estou aprendendo a lidar com isso, eu busquei terapia e eu estou contando isso para vocês só para que, se vocês estiverem passando por essa situação, vocês não se sintam culpadas. Eu estou assumindo aqui a minha vulnerabilidade, né, nesse sentido, e tô dizendo que tem como ajudar nessa solução. Primeiro é tomar consciência. Poxa, eu faço isso errado. O que eu posso fazer de diferente? Tentar atitudes diferentes. Se não conseguir sozinha, buscar uma ajuda. Então sempre é importante reconhecer e expressar as emoções que a gente está sentindo com relação à criança de forma respeitosa. Usar técnicas de relaxamento com nós mesmas, como por exemplo, uma respiração mais profunda, né? E realizar um exercício físico, que às vezes isso mesmo pode nos ajudar a relaxar, né? Gastar energia. Às vezes a gente estoura com uma criança porque a gente está com uma energia contida, e às vezes um exercício físico, uma corrida, um esporte nos ajuda, dormir melhor nos ajuda, às vezes nos alimentar de forma mais saudável nos ajuda. Aí aqui é importante, gente, a gente entender o que cada uma de nós pode fazer para se tornar uma pessoa mais equilibrada. Eu, Shirley, me torno mais equilibrada quando eu pratico exercício físico, quando eu durmo bem, quando eu tenho um tempo para realizar os meus hobbies, quando eu não tô com uma sobrecarga de trabalho, né? Quando eu conto com o apoio do meu parceiro na criação, eu sou uma pessoa mais equilibrada e esse equilíbrio eu transmito para o meu filho. Então minha dica é essa. Respondendo à pergunta dessa mãe, sim, essas atitudes têm um impacto negativo em autoestima, segurança, em autocontrole dessa criança no futuro. Ela tenderá a repetir, né, esses comportamentos explosivos quando ela tem um pai ou uma mãe explosiva em casa. E a gente tem que se entender, se conhecer, se perceber, respirar antes de ter uma atitude que possa vir a parecer uma atitude violenta, né, com essa criança, seja no falar, seja no agir. Espero que eu tenha tirado a dúvida, espero que eu tenha plantado aí uma sementinha de uma educação, né, mais amorosa e mais calma, e espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Um beijo e até a próxima!